Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Betes de hoje no ar, edição de terça-feira, Matheus Montenegro, temos Liga dos Campeões, ela está de volta. Playoffs da Liga dos Campeões, meus queridos. O primeiro mata-mata, uma fase que antecede as oitavas de final. Nós temos 4 confrontos nessa terça-feira. Além disso, vamos trazer. Tem mais joguinhos, né, Fabermano? Tem um da Championship, vamos destacar também, nossa querida Championship. E temos a Liga dos Campeões Asiáticas também, que tá rolando. A gente vai trazer um joguinho de lá, dar aquela pincelada, do jeito que o Fabermano gosta, beleza? Antes de começar o vídeo, encarecidamente, a nova meta estabelecida. Todas as metas que botamos aqui, a gente bateu tudo, tá? Agora é rumo aos 8 mil inscritos até o final de março. Essa foi a meta que estipulamos aí. A gente conta com o seu apoio. Estamos aqui, eu e Fabermano, todos os dias para ser a sua companhia diária no ramo das apostas. Estamos aqui para passear pelos jogos, analisá-los a fundo, trazer informação, estatística para que você, apostador, tome as melhores decisões aí do lado, beleza? Vai ter palpite, tem um bilhetezinho, mas o foco desse programa é as análises. Vamos embora, meu querido Fábio Hermano. Você tá mudo, viu? Score tabs na tela, é isso que eu estava dizendo, para os jogos aí desta terça-feira, destacando inicialmente a Liga dos Campeões, né? Temos 4 jogos nesta terça, 4 jogos na quarta. Vamos começar pelo jogo que abre o dia, Galatasaray e Juventus, Matheus Montenegro, né? Vamos ver a campanha na primeira fase. Né, o Galatasaray ficou aonde, hein? Não estou achando. Está aqui embaixo. Está na 20ª colocação, né? 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 11. A Juventus estava ali, né? Lutando até para o G8, mas ficou de fora com 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, marcou 14 gols e sofreu 10. Vamos para o retrospecto recente, começando pelo Galatasaray, que só tem 1 derrota, tá? Nos últimos 10 jogos e marcou 25 gols. Marca muito gol e sofreu apenas 8, né? Vem de uma goleada aí pelo campeonato turco, né? 2 goleadas, né? Contra o Rizespor e contra o Eyüpspor. Velho, Galatasaray... Por favor, prossiga. Não, goleadas, né? Nos últimos 4 jogos ele marcou pelo menos 3 gols em todos. Velho, o Galatasaray é um time que, dentro de casa, ele é muito forte, tá? Ele é avassalador. No Campeonato Turco, diga-se de passagem, ele é o líder da competição, isolado, com 55 pontos, mas o seu aproveitamento como mandante é uma coisa bizarra, tá? Ele tem 9 vitórias e 3 empates. Ele ainda não perdeu. 32 gols marcados em 12 jogos lá no Turcão. Obviamente, é importante a gente dar uma relativizada. Só que, meu irmão, a gente tá falando de um Galatasaray que, do meio pra frente, ele tem um conjunto ali que é nível... Pô, dá para botar nível Champions League. Nível aí, oitavas de final de Champions League. Time médio para grande da Europa. A gente tá falando de um time que tem uma dupla de volantes com o Lucas Torreira e com o Gundogan. Um time que do meio para frente tem o Sané, tem o Gabriel Sara, tem o Osimhen. É um time muito qualificado, tá? O Galatasaray. Chega forte nessa temporada. E pega a Juventus, que é um time meio instável. Desde o início da temporada, a Juventus ela é instável. E esse momento recente também tem sido aí da equipe italiana, beleza? É um timezinho que não me passa muita confiança, que é 6º lugar na Série A, que está correndo o risco de ficar fora de Champions League na temporada que vem, que nos últimos 5 jogos só tem uma vitória que foi contra o Parma, um time da parte de baixo da Série A italiana. Então, assim, meu velho, esse é um confronto onde a gente vai encontrar as melhores odds de custo-benefício, eu diria. Por quê? Está sendo dado um favoritismo para a Juventus. Vamos dar uma olhadinha aí nas odds rapidamente. Antes só prestar atenção, só chamar a atenção aqui, porque a equipe da Juventus tomou muito gol, tá? Nos últimos jogos. 3 da Juventus, 2 da Lazio, 3 da Atalanta, tomou gol contra o Parma, que é um dos piores ataques do campeonato. Aí teve até uma sequência sem tomar gols antes, né? Mas tomou gol do Cagliari, né? Enfim, é um time que recentemente, sobretudo contra adversários mais difíceis, toma muito gol. Na primeira fase, por exemplo, ele tomou gol em quase todos os jogos. Teve 4-4 com o Borussia Dortmund. Então, é um time que não passa tanta confiança assim defensivamente. As odds mostram aqui um favoritismo da Juventus, tá? Então a gente consegue enxergar algo com muito valor aqui, algumas coisas, na verdade, de muito valor a favor do Galatasaray. Cara, eu gosto do dupla hipótese do Galatasaray, sendo bem honesto. Pelo custo-benefício da odd 1,72, eu acho que é uma boa aposta simples para essa terça-feira, tá? Não tô botando fé que a Juventus vai ganhar esse jogo, não. E eu acho que as odds deveriam estar um pouco mais niveladas. Por isso, eu vejo valor aqui. Mas, obviamente, vamos focar um pouco mais na segurança. Eu ainda acho que é mais provável sair o gol do Galatasaray do que simplesmente a dupla hipótese. 0-0 eu acho muito difícil. Historicamente, a Liga dos Campeões tem esse parâmetro, né? Mata-mata de Champions League, meu irmão, a gente já sabe, você que ama futebol, você tá ligado. É muito jogo maluco, cheio de gol.
É isso que é a tendência. E são dois times que têm essa tendência também. O Galatasaray em casa é avassalador, marca gol em quase todo jogo dentro de casa. E a gente tem um odd de 1,36 no gol da equipe turca. Eu gosto demais, tá, velho? Gosto muito. Considerando que esse jogo é em Istambul, é na casa do Galatasaray, eu tô vendo muito valor do lado da equipe mandante. Então, um golzinho é a minha pedida aí para você jogar numa duplinha desta terça-feira. Se você quiser uma aposta simples nesse jogo, já que ele é em outro horário, né? Pô, tem gente que não gosta de misturar ali, fazer uma combinada com jogos em horários distintos. Pô, eu acho que vale o risco aqui no dupla hipótese, tá? E eu tô vendo valor aí nessa hora. E esse é o único jogo que a gente vai achar, tá? Com uma odd interessante pro over 1,5, tá? Também. 1,30, né? Dependendo da casa de aposta, isso vai estar 1,32, 1,33. Então, over 1,5, que é um mercado que todo mundo busca, né, em Liga dos Campeões, porque realmente sai bastante. A gente vai ver que nos demais jogos a gente vai ter aí odds bem esmagadas. Talvez no jogo do Borussia Dortmund tenha odd, tá? O over 1,5, mas nos jogos de PSG e Real Madrid não teremos. E esse jogo que a gente vai agora, tá? Mônaco e PSG, duelo francês. O PSG que ficou ali na 11ª colocação, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Muitos gols, tá? Nos jogos do PSG. Tivemos 32 gols em 8 jogos. Então, uma média de 4 gols por jogo com o PSG em campo na Liga dos Campeões. E o Mônaco na rabeira ali, tá? 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados apenas e 14 sofridos. O Mônaco que vinha numa crise muito grande, tá? Perigava não se classificar, se classificou e recentemente deu uma melhorada. Nos últimos 6 jogos, ele tem 2 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. No recorte de 10 jogos, aí ele já tem 4 derrotas, que foi naquela fase que ele não estava tão bem. Vem de vitória contra o Nantes, tá? Mas antes não venceu nem Nice, nem Estrasburgo. Cara, pode-se dizer que são dois times que não vivem lá seus grandes momentos dentro das suas pretensões. Eu vou caracterizar dessa forma, tá? Porque o PSG, se você puxa o recorte recente, obviamente ele é consideravelmente melhor que o do Nice, ou o do Mônaco, mas não é isso tudo para o que se espera do PSG. A gente tá falando de um time que nos últimos 6 jogos tem 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ele perdeu um jogo para o Rennes, que não era esperado, né? E acabou perdendo para o Sporting também, ficou de fora dos 8 primeiros colocados, está tendo que disputar os playoffs. Velho, eu acho que o PSG ele não tá jogando essa bola absurda para você confiar numa vitória seca aqui, não. Eu teria esse receio, beleza? Esse último jogo contra o Rennes, por exemplo, aí, um 3-1 inesperado. E o PSG ele vem um pouco instável desde o início da temporada. Tanto que ele tá ali meio que. Ele não tá sobrando no Campeonato Francês nessa temporada. Né? Ele tá brigando ali cabeça com o Lens. O Lens já assumiu a liderança em alguns momentos ao longo da competição. Então vale o seu pezinho no chão em relação ao Paris Saint-Germain, beleza? Essa vitória seca eu só deixaria se fosse pro ao vivo. Se o PSG realmente começar muito melhor, aí beleza. Mas pro pré-jogo, eu acho que vale a pena se precaver. O PSG que vem de derrota, né, para o Rennes, antes até vinha numa boa sequência, venceu o Marseille, venceu o Estrasburgo, empatou com o Newcastle, ganhou do Auxerre, teve derrota para o Sport também pela Liga dos Campeões e vitória contra o Lille. Mas realmente fora de casa é um time que está deixando a desejar, tá? Tá até não vencendo mais do que vencendo. E no recorte do confronto entre eles, né, que é bom sempre ver, o Mônaco venceu, tá? Jogando em casa, foi 1-0. Antes, vitórias do PSG, 4-1 e 4-2, a gente teve um 0-0 também em 2024. E aí, Matheus Montenegro? O que você indica? Vitória seca, como eu disse, eu tenho um certo receio, tá? Mas, ao mesmo tempo, qual é a leitura que eu vou trazer aqui, meu velho? Eu acho que o campeonato influencia muito aqui, certo? O fator Champions League, eu acho que pesa muito para os grandes. É mais difícil de zebrar, eu diria isso, tá? O PSG ele não pode se dar esse luxo de dar o vacilo aqui e ficar de fora, eventualmente, de um oitavas de final de Champions League, né? Eu não vou na vitória seca, mas o dupla hipótese com gol, eu acho que já é uma proteçãozinha interessante. É o que vai ter de odd. A gente viu que no jogo do Galatasaray a gente tinha custo-benefício se tratando de over 1.5, por exemplo. Aqui a gente já não tem muito. Qual é a odd do over 1,5, Fábio, por favor? O over 1,5 aqui tá 1,15. É muito baixo, velho. Isso que é pau. Porque eu até preferia essa aí, tá? Mas, pô, eu acho que pode ser um empate com gols. Um 0-0 eu acho difícil. Por isso que eu gosto do dupla com gol do PSG, tá? Porque, eventualmente, só 1-0 PSG já vai até ser green também. Né? A gente tá no dupla hipótese do PSG tirando 0-0. 0-0 eu acho difícil por ser um mata-mata de Champions. Então, eu acho que já é uma proteçãozinha interessante, ao invés de você ir na vitória seca, um empate com gols pode acabar pintando.
O gol do Mônaco tem valor, né? 1,44, aí eu acho que mais pro ao vivo, dependendo de como tá o jogo. Porque o PSG, assim, foi mal no último jogo contra o Rennes, perdeu, mas assim, nada, não seria surpresa se o PSG meter 3-0 aí e encaminhar a classificação. Então, não sei se esse mau momento, né, ou esse momento irregular do PSG faz o Mônaco ter, assim, tanto valor aí nos seus mercados. Eu ainda ficaria com um pouco de pé atrás, porque ainda mais Liga dos Campeões, os jogadores viram a chave, enfim, é um time que pode vencer e vencer bem aí o Mônaco. Bom, Benfica e Real Madrid vão se enfrentar, né? Eles se enfrentaram na última rodada, né, da Liga dos Campeões. Essa vitória que, inclusive, impediu o Real Madrid entrar no G8, né? Ficou de fora. O Benfica se classificou como o último classificado, 3 vitórias e 5 derrotas. 10 gols marcados e 12 sofridos. Já o Real Madrid marcou 21 gols, sofreu 12, venceu 5 e perdeu 3. Dois times que não empataram, tá? Na primeira fase da Liga dos Campeões. O Benfica, nos últimos 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o Real Madrid, nos últimos 10 jogos, tem 7 vitórias e 3 derrotas. Né? Vem de boas vitórias aí contra Real Sociedad, Valência e Raio Vallecano pela La Liga, e a última derrota foi justamente contra o Benfica. Se enfrentaram, né, ali recentemente, aquele jogo meio maluco, gol de goleiro ali no final. 2 expulsões, né, inclusive o Real Madrid teve naquele jogo, né, tão de fora, o Asensio e o Rodrigo, né, para esse confronto. Aqui eu vou entrar no mérito muito parecido com o que eu fiz do PSG, tá? Real Madrid em Champions League, meu patrão. Mata-mata, as coisas começam a se afunilar. Eu acho que é muito difícil acontecer uma zebra aqui, beleza? Mais uma vez, eu vou ligar o alerta para Vitória Seca. Eu tenho meu pé atrás. Eu não confiaria em Vitória Seca em nenhum desses 4 confrontos de Champions League que a gente tem aí nessa terça-feira, não, beleza? Até porque boa parte não. Com exceção do Borussia Dortmund, os favoritos jogam fora, tem esse ponto, né? Boa parte dos jogos. Mais um dupla hipótese do Real Madrid, eu boto fé. Eu acho difícil o Real ser derrotado, velho. Mesmo sendo fora de casa, pelo contexto tal, mata-mata, e deu uma melhorada no Real Madrid, 4 vitórias seguidas, né? Ele viu até um momentozinho ali de instabilidade ao longo da temporada, 3 vitórias consecutivas. Tirando aquela derrota lá pro Benfica, ele ganhou 6 dos últimos 7 jogos, né? Então, meu velho, já que o gol do Real Madrid não tem odd, o over 1.5 também não tem odd, esse é um ponto se tratando de Champions League, tá? A gente fica atado em relação a over goals, que é um padrão que a gente gosta muito, principalmente para essa competição no contexto de mata-mata. Então, meu velho, o que nos resta é, de fato, o dupla hipótese do Real, que eu acho que é um bom pedido. Não acho que os merengues sairão derrotados aqui não, certo? Muito bem, então dupla chance do Real, ficar de olho no ambas marcam também, tá? Eu acho que uma probabilidade boa, né? Foi 4-2, né, no jogo da primeira fase, 1,53. Eu acho que as duas equipes aí têm grandes probabilidades de deixarem o seu gol, até porque o Real não tem uma defesa tão segura, né? Ele tomou gol aí nos últimos 4 jogos, tomou em 3, só não tomou do Valência. Então, também acho que é um mercado que dá para ficar de olho, ambas marcam. O over 1,5, a odd é 1,17, tá? Dependendo da casa de apostas, 1,18, 1,20 até. Mas eu acho que tem muito mais custo-benefício esse dupla chance do Real. É muito confiando que Real em Liga dos Campeões, ele, ainda mais em mata-mata, é um time que cresce, tá? Então acho que o Benfica não é um grande time, até venceu por 4-2, mas acho que foi um jogo muito mole do Real, que eu acho que não vai repetir, tá? Eu acho que até a vitória do Benfica na primeira fase me faz confiar ainda mais no Real Madrid, porque, pô, o Real Madrid vai perder do Benfica em um mês 2 vezes, é improvável, né? É incomum. Então acho que essa derrota foi boa para o Real Madrid entrar aqui com outro espírito. Enfim, mais concentrado, sem achar que vai ganhar o jogo a qualquer hora. Então acho que por isso eu confio ainda mais no Real, por isso. Então dupla chance do Real, tem uma odd interessante. Quem quiser pegar dupla com gol também, né, dá uma aumentada na odd, também fica ao seu critério. Bom, Borussia Dortmund e Atalanta. Tá? O Dortmund foi o 17º, enquanto a Atalanta foi cadê a Atalanta aqui? A 15ª. Campanhas até parecidas. 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas da Atalanta. 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas do Borussia, que marcou 19 gols, sofreu 17. Jogos bem movimentados do Borussia, enquanto a Atalanta marcou 10 gols e sofreu os mesmos 10 gols.
A Atalanta vive um bom momento, mas a temporada dela não é tão maravilhosa assim, tá? É um time que passou boa parte da temporada, eu ia falar do ano, no meio da tabela do Série A italiana, e agora deu uma crescida, ele vem 3 vitórias seguidas, diga-se de passagem, né? Incluindo ali uma vitória contra a Juventus, um 3-0. O momento recente é bom e ela tá começando a entrar ali em zona de qualificação, mas não ainda para a Champions League, importante destacar. Né? Teve a perda ali do Lukman, que tinha sido um dos grandes jogadores aí das últimas temporadas e tudo mais. Esse é um jogo que eu confio no Borussia Dortmund, e aqui eu já entro no mérito de custo-benefício que eu acho interessante. Diferente de Real Madrid e PSG, cuja odds estavam abaixo de 2, aqui a gente já tem o odd de 2,10 no Borussia. E o Borussia é um time que dentro de casa, no Signal Iduna Park, é muito forte. A torcida dispensa comentários, ainda mais se tratando de Champions League. Quantas festas históricas a Muralha Amarela já não fez em Champions League, né? E aqui a gente tem um odd de 2,1 no Borussia. Eu não estou dizendo que ela é uma boa para você ir na vitória seca. Claro que não, é um jogo dificílimo. Mas você acaba encontrando valor do lado do Borussia, tá? Eu gosto do dupla hipótese também do Borussia, não acredito que vai perder, mas em termos de segurança, confiabilidade, eu prefiro o gol, né? Pouquíssimos jogos na temporada o Borussia Dortmund não deixou seu gol. Isso. A gente vai ver aqui, né, que o gol do Dortmund é 1,20. O gol da Atalanta é 1,33 e o over 1,5, 1,21, Matheus Montenegro. Também tem uma odd interessante o over 1,5 aqui. Né? Eu acho que ficaria entre ou o gol do Dortmund ou over 1,5. Para quem acha que vai que é 2-0 Atalanta. Aqui eu acho improvável. Até foi 2-0 Inter, né, contra o Borussia no Signal Iduna Park, mas eu acho que a Inter tem muito mais capacidade que a Atalanta de vencer por 2-0. Até acho que a Atalanta pode vencer, mas eu acho que o Dortmund deixa gol. É um time que vem deixando gols em todos os seus jogos. Inclusive, ele só não deixou gol em casa na temporada nesse jogo, né, contra a Inter de Milão. Sim. Foi o único jogo. Que a gente confiou no gol também, né? Isso. A gente já deu errado uma vez, né? É possível que o Borussia vá vacilar com a gente duas, né? Vamos ver. Mas eu acho que o gol aqui é uma boa, tá? Até porque a gente vai ver a defesa da Atalanta, né? Nos últimos jogos aqui. É um time que tomou só 6 gols, tá? Mas tomou gol da Cremonese, enfim, tomou gol do União Saint-Gilloise, inclusive na última rodada, né? Da Liga dos Campeões. Tomou 3 do Bilbao. Então é um time que na Liga dos Campeões vem tomando gol. Ele até tem uma defesa sólida no que se trata de campeonato italiano, mas na Liga dos Campeões é um time que vem tomando bastante gols. Então um golzinho do Dortmund, né? A gente vai ver aqui que fez 23 gols nos últimos 10 jogos, uma média de quase 2,5. Eu acho que também é uma boa pedida. E também acho que o Dortmund não perde, tá? Eu acho que Sim. O Dortmund pega pelo menos um empate aí nesse jogo de ida, jogando em casa. Concordo. Bom, para fechar, temos aqui Al Sadd e Al Ittihad, tá? Pela Liga dos Campeões da Ásia. Al Ittihad já está classificado, é o quinto com 12 pontos, pode melhorar um pouquinho aí a sua classificação, mas o Al Sadd, que é um time do Catar, né, que é líder, inclusive, da sua liga local, tá brigando por classificação, tá? Ele ainda não tá garantido, né? Vai depender aí de vencer esse jogo e outros resultados. Né? Tem 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 11 gols, sofreu 12. O Al Ittihad marcou 18, sofreu 8. 2 equipes com jogos movimentados no geral pela Liga dos Campeões. Ó. E o Al Sadd, 9 vitórias e 1 derrota nos últimos 10 jogos. E na Liga dos Campeões da Ásia venceu o Tractor Sazi por 2-0 na rodada anterior, enquanto o Al Ittihad, nos últimos jogos, tem 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 20 gols, tá? Nessa sequência, muitos gols. E na última rodada da Liga dos Campeões, meteu 7 no Al Gharafa. Velho, esse jogo eu gosto só por causa do contexto, tá? O Al Sadd, ele é a última equipe que está conseguindo uma classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões Asiática, e ele vai jogar no mesmo horário que o Al Gharafa. O Al Gharafa, que, salvo engano, é justamente outro time do Catar, não é isso também? É isso mesmo, é um rival ali local, né? O Al Sadd é o líder do campeonato Qatari, o Al Gharafa é o segundo lugar, e o Al Gharafa pode tomar essa vaga. O Al Gharafa vai estar jogando em casa contra o Tractor. Então, se eventualmente o Al Sadd perde esse jogo para o Ittihad, que é um jogo difícil, né, contra a equipe saudita, e o Al Gharafa vence lá a partida, ele acaba sendo eliminado. Então eu acho que isso abre margem para um joguinho de gols, tá, velho? Eu gosto aqui. Porque o próprio Al Ittihad já tem esse contexto de gols, né? Um time muito forte do Campeonato Saudita, que a gente já está habituado, e o Al Sadd brigando pela classificação. Então eu acho que isso tende a abrir a partida e você tem uma oddzinha ali de 1.2 mais ou menos, que eu acho interessante para você jogar numa duplinha eventualmente. Então essa é uma partida que você pode até ficar de olho pro ao vivo em relação a gols, tá? Pode ser que dependendo dos resultados o Al Sadd não esteja se classificando e isso vai condicionar para um joguinho mais aberto.
Muito bem, outro jogo complementar aqui que a gente vai destacar é a Championship, tá? Com o Bristol e o Wrexham, tá? 8º contra 9º. Quem vencer aqui vai entrar no G6, tá? Porque o Derby County já tem 32 jogos, então quem vencer aqui vai a 32 jogos e vai entrar no G6, então é um confronto direto, tá? O Wrexham marcou 44 gols, tem um ataque forte. O Bristol não fica atrás, 43 gols. No Também caso fica, né? Hã? No caso fica, né? Um golzinho atrás só. Exatamente. E tanto em gols marcados como sofridos, né? Campanhas bem parecidas, número de vitórias também. A diferença é que o Wrexham empata mais e o Bristol perde mais. Vamos ver aquela estatística de gols, né? Que a gente sempre gosta de chamar atenção na Championship, né? Em alguns jogos que a gente seleciona aqui, porque o over 1,5 dos dois times tem uma tendência de 80% do Wrexham e 70% do Bristol. O Bristol marcou o gol em 67% dos seus jogos e o Wrexham marcou em 83%, tá? Então são times aí que dificilmente passam em branco, né? Vêm de bons momentos. O Bristol City veio de uma lapada, ele tomou 5. 5 do Derby County, quase agora. Ele veio de uma grande vitória, né? Fora contra o Hull City. Só que antes disso ele tomou 5 dentro de casa pro Derby. Jogos bem movimentados, como a gente falou, né? Com exceção daquele 0x0 ali contra o Oxford, o over 1,5 bateu em todos os outros jogos. E a maioria bateu no over 2,5 também. E o Wrexham também, né? Bateu o over 1,5, com exceção desse último contra o Ipswich e contra o Sheffield Wednesday, né? Que ele venceu por 1-0 esses dois jogos. Mas é um time que marca em quase todo jogo também, né? Over 1,5 bate em quase todos os jogos, então é aquele joguinho que a gente gosta para ficar de olho em gols, até porque é um confronto direto, né? Enfim, não é um jogo normal de campeonato, é um jogo que quem perder fica pelo menos 3 pontos atrás do seu rival. Então, acho que esse contexto ajuda a gente esperar um jogo de gols. Cara, o gol do Wrexham é 40 aqui, hein? Tem o seu valor. Sim, tem o seu valor. Mas, como o Bristol é mandante, eu acho que vale a pena você abrir o leque, como eu gosto de dizer, né? E ir no over 1,5, tá? Tem sempre esse ponto, tá, galera, que a gente destaca. Tipo, ela tem um oddzinho interessante, né? É um pouco mais desajustado em relação a gols. Então, quando tem jogos com esse contexto de over gols, a gente sempre destaca essa questão do over 1,5. E esse é um desses jogos, tá? Eu gosto muito aqui desse over 1,5 aqui. Muito bem. Então, nossa sugestão para Bristol e Wrexham, né? Over 1,5. Bom, é isso, tá? Os jogos que a gente separou para esta terça-feira de carnaval, inclusive, né? Mas com Liga dos Campeões, para quem não é muito de folia, que no nosso caso, né, Matheus? Vamos ficar de boa e tal. Eu sou caseiro, eu gosto aqui. Prefiro ficar vendo meus joguinhos aqui, tá? Muito bem. Então vamos para o nosso bilhete. Bom, dupla chance do Real Madrid mais gol do Dortmund, tá? Odd 1,57. Quem quiser aumentar, coloca dupla e gol do Real. Assim, acho difícil ser 0x0, tá? Real e Benfica. Sim, concordo. Então, fica também aí outra sugestão para quem quiser uma odd maior. Cara, eu acho que o de maior confiança, de fato, seria esse do Borussia Dortmund, tá? É o que eu tô botando mais fé. Tanto que é a menor odd, né, desses aí. E o Real Madrid é muito pelo fator UEFA Champions League, tá, velho? Eu acho que o Real é difícil de ser batido se tratando de Champions. E também tem outro ponto, né? Se a gente fosse escolher o PSG, a gente teria que pegar o dupla com gol do PSG. Aqui no Real Madrid a gente não precisa do gol do Real, apesar de que eu acho que vai bater também. Mas sempre aquela questão da segurança, né, que a gente bate na tecla. Beleza? Palpitão, meu querido Faberman. Por favor. Vamos lá. As outras dicas aí, né? Gol do Galatasaray contra a Juventus. Também dupla do Real contra o Benfica. Gol do Dortmund contra a Atalanta. Dupla e gol do PSG contra o Mônaco. E aí jogos para over 1,5. Bristol e Wrexham, Al Sadd e Al Ittihad. Nossa listinha aí para terça-feira. É isso, valeu. É isso, valeu, Montenegro. Valeu. É isso, Matheus Montenegro. Valeu. Valeu, meu querido. Até a próxima. Né? Até a próxima, até essa quarta-feira. Muita responsabilidade, juízo nesse carnaval. Não sai desse vídeo sem se inscrever. Tamo junto, meus queridos. Um forte abraço. Boa. Valeu, galera. Tamo junto. Bom carnaval e amanhã tamo de volta. Valeu.